Se Deus é bom pra mim, se Deus é bom pra mim, contente estou com ele, eu vou, se Deus é bom pra mim. Olá, ouvintes do Bizarrismos! Aqui quem fala é a Carol. Estou aqui hoje assombradíssima com Manuela a Estranha, diretamente de algum lugar desse mundo tão esquisito, no meio de uma tempestade que está acontecendo na cidade de Manuela. Em pânico, estamos em choque, a qualquer momento pode acabar a diversão e a gravação do Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. E a sua história do quê? A sua história de terror. Estamos hoje para falar de assombrações, com as histórias anônimas enviadas por vosotros para nosotras, diretamente do nosso formulário anônimo que está aberto, e o link está aqui na descrição deste episódio para você enviar pra gente a sua história sobre esse tema ou qualquer um dos nossos outros diversos temas. Estaremos aqui para ler, julgar, comentar e falar sobre a sua história. Quem sou eu pra julgar, entendeu? Esses eram os meus recados já falei tudo de uma vez. Mas é isso, Manu, você tá bem? Como que estão as coisas por aí? Olá, gente, é sempre um prazer. Eu e a Carol, a gente tava conversando que a gente tem medo de crescer e a gente tá assombrada pela vida adulta, e a gente falou, por que não? Por que não ler histórias de terror pra ficar com medo de outras coisas e não dos boletos e de responsabilidades? Imagina, o medo, o desespero. Isso é verdade. Eu tenho medo dos vivos e dos impressos, os boletos que chegam em minha residência. De resto, são histórias de vocês que mandaram pra gente. A gente quer saber o que mais tem de assombroso aí pelo mundo acontecendo. Corretíssimo. Vamos entender então quem passou pelo medo do banho e foi altamente aí traumatizado a ponto de mandar pra gente aqui para o maior podcast do mundo e talvez até do Brasil. Diante de 35 milhões de ouvintes, agora está a história no banho ou na capela, que vai começar assim que o André, o editor, diretamente das trevas, tocar aquela vinheta assombrosa no coração e na mente de todos vocês. Vinheta tocada, estamos de volta. Vamos agora para aquela história assombrosa de no banho ou na capela. Gente, acabei de lembrar uma coisa, vou fazer um disclaimer aqui logo no começo do episódio. Certa vez, comentaram lá assim, ai, mas eu não gosto desse tom jocoso que vocês contam as histórias e que pipipi. Ok, escutei a sua crítica destrutiva, você queria mesmo era me destruir, mas eu vou esclarecer aqui, gente. Foda-se! Somos um podcast de humor, pode não parecer, tá? Pode não parecer, mas a gente faz o humor aqui, hashtag humor e piadas. Então, quem manda as histórias para o Bizarrismos já está contando com isso. Busca humilhação. Busca isso, exatamente. Então, fiquem tranquilos que todo mundo que conhece o podcast está mandando as histórias para cá, já está contando com isso, com esse nosso tom de... debochada. Humoroso mesmo. Humoroso? Existe essa palavra? Chama-se sátira, né? Humorístico, sei lá, sátira. Sei lá, vou saber do que eu tô falando a essa altura do campeonato? Pelo amor de Deus. Mas é isso, fiquem tranquilos. Quem mandou a história sabe muito bem o que esperar e aí é sempre surpreendido negativamente. Tá tudo certo, tudo em casa. Dito isso, vamos tomar um banho juntos agora com essa pessoa, essa mulher que mandou aqui essa história pra gente. Ai, ainda bem que é mulher, né? Ai, imagina tomar banho com um homem. Ai, não! Água fria! Credo, terrível. Não, é uma moça. Uma moça mandou essa história e ela vai tomar um banho com a gente agora. Ela contou assim, no banho ou na capela. Ouvi o episódio 81 e lembrei de 2 histórias bizarras que aconteceram comigo. São 2 casos isolados, mas que tem uma conexão bizarra no final. Já gostei que ela já introduz que depois tudo vai se conectar. Fato 1. Eu devia ter uns 20, 21 anos, ainda a minha idade, né? Ainda morava com os meus pais, mas nessa época a fechadura estava com problema e, se a gente não trancasse a porta, ela ficava abrindo, então eu tranquei e comecei o meu banho. Fechei os olhos para molhar o cabelo e senti na barriga aquelas brincadeirinhas. Sabe quando alguém cutuca a gente? Peraí, esse episódio de assombração? Eu achei que a gente tava no episódio errado. Tá meio proibidão, tá meio, sabe? Aquela coisa.
Sim, bom, enfim. Passou o medo. Passou o medo, né? Eu também achei, fiquei Outros interessada. sentimentos estão rolando aqui. Ai, uma coisa, uma queimação. Bom, enfim, tava lá tomando banho, fechou os olhos e tal, aí sentiu ali na barriga aquelas brincadeirinhas de quando alguém cutuca a gente. Como tava só eu e minha mãe em casa na hora, eu abri o olho já falando, ô mãe, para com isso. Peraí, amiga, meio estranho você com 21 anos, a sua mãe e te cutucar lá no banho, né? Isso aí não deveria acontecer. Óbvio, a sua mãe ou ninguém deveria estar fazendo isso. Óbvio que, quando eu abri o olho, não tinha ninguém no banheiro comigo. E eu logo lembrei que a porta estava trancada. Gelei na hora e até chequei a porta, que de fato estava fechada e eu sozinha. A sensação foi muito real e me deixou muito mal por umas horas, tadinha. Bom, dá pra imaginar como marcou, né? Já tem uns 20 anos essa história. Risos. Ela sente até hoje as cutucadas. Ela sente as cutucadas. Bom, Eu já tinha medo de ser assaltada e tá tomando banho. mas em que lugar você tá tomando banho? Numa poça d'água? Eu sempre tive medo de, tipo, sei lá, entrarem em casa e eu tá pelada tomando banho. Então, sei lá. Eu já tive alguns pensamentos, né? A mente do ansioso é aquela coisa magnífica. Mas vira e mexe, eu tenho uns pensamentos tipo, mano, e se eu tô tomando banho e eu desmaio, morro? Vão me ver aqui. Espero Sim. que esteja limpa. Imagina fedida no começo do banho. Nossa, mas eu vou falar uma coisa. Tem que ser no final, bem cheirosa. Uns meses atrás eu fiquei doente. Fiquei com muita febre, né? E eu estou longe da minha mamãe, não tinha ninguém pra cuidar de mim. E aí eu tava com febre, aí eu fui tomar um banho, só que eu também não tinha me alimentado, porque eu também estava com um pouquinho de dor de garganta, aí eu não queria comer nada. E eu fui tomar banho. E o banho quente, eu sei que quando tem febre não é pra tomar o banho pelando, mas eu fiz isso, né? Mais um erro meu. E aí, eu comecei a ficar com a pressão baixa, eu falei, mano, eu vou desmaiar. Comecei a ficar com ânsia de vômito, assim. Aí, eu lembro que eu tinha visto em algum lugar que se você tá pra desmaiar, assim, às vezes ajuda se você colocar as pernas pra cima, né? As pernas pro alto. Sim. Ajuda a voltar a pressão. E aí, eu fiz isso. Então, eu deitei no... Você mesma no box. Não, eu saí do box, deitei no tapete do banheiro com os pés pra cima, a perna pra cima. E eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, eu tô em outro país. Imagina se alguém tem que vir me socorrer, os paramédicos, e eu tô nua em outro país, com febre e as pernas pro alto. Mas, graças a Deus, fui abençoada aí que voltou a minha pressão e deu tudo certo. Então, tudo bem. Não, mas é um conselho de mãe, porque eu sempre tranquei a porta. Muitos irmãos, senão eles iam me encher o saco. Eu queria minha vida, sabe? Ele não tem que ir lá fazer cocô enquanto eu tô tomando um banho. Sim, em algum momento eu tenho que ter paz. E aí, a gente fica doente e quando eu peguei Covid, pegou eu e minha irmã e a gente tava morando juntas. E era assim, minha mãe de longe falava, quando vocês forem tomar banho, não tranca a porta. Porque ela achava que uma ia conseguir socorrer a outra. E as duas lá. As duas mortas. Meu pai já me deu esse conselho também. Então, ele até reclamava que minha mãe ficava trancando a porta do banheiro e que eu ia tomar banho e tudo mais. Mas assim, conselho se fosse bom, aquelas pessoas, é um bom conselho. Cobrava. Não, mas é um bom. Esse conselho é bom. Cadê? Exato. Agora que a gente deu esse conselho, as pessoas automaticamente deveriam, né, pagar a gente. Mas, dito isso, eu vou recompensar as pessoas com o fato número 2 que a pessoa quis citar aqui pra gente. Então, o fato número 1 dessa história da moça do banho é que ela tava tomando banho com a porta trancada, sentiu um cutucão ali e no final não era ninguém. No fato 2, 02. Na cidade onde eu moro, a capela mortuária era longe do cemitério e foi assim durante muitos anos. Até que entrou um prefeito que fez uma capela bem próxima ao cemitério. E depois, outro prefeito resolveu aproveitar a antiga capela para fazer essas associações que atendem adolescentes em situação de vulnerabilidade. Eu, já tendo passado há muito tempo da adolescência e tendo visto vários velórios aqui neste lugar. Meu Deus, você escreve... Por que você tá aí escrevendo a história? Pode escrever de outro lugar. Eu vim agora como professora para esses adolescentes. Chegou a pandemia e nós fizemos como todas as escolas. Fechamos e os alunos vinham buscar as atividades toda semana. Então,
Toda terça-feira, eu, como professora, chegava primeiro, abria a sala onde ficávamos entregando as atividades, que era na antiga capela mortuária da cidade. Nesse dia, cheguei. Quando virei de costas para abrir as janelas, eu vi um vulto e já pensei, opa, chegou um pai ou um aluno para buscar a atividade. Assim como na outra história, eu já virei já falando, né? Bom dia, só um minutinho. Mas, quando olhei, não tinha ninguém. De novo. Eu tenho certeza que eu vi a pessoa chegando. O mais bizarro, que é justamente a conexão entre esses dois fatos. Em ambas as situações, no dia seguinte, eu recebi a notícia da morte de alguém. Na primeira, a morte do meu avô, e na segunda, de uma tia. Caraca! No clima. Não, amiga, falando em pesar o clima, esse episódio inteiro as histórias estão... Acho que só a última que talvez seja mais tranquila. Já aviso aí quem estiver escutando, prepare-se, porque principalmente acho que a segunda história que a Manu vai ler é a mais pesada, acho que da história do bizarrismo. Caraca! História. Imagina, assim, agora entra numa noia, né? Você tem uma premonição, tipo, seu tio vai morrer. Aí ela começa a ficar com medo de ver esses vultos e ela começa a ligar pra todo mundo agora. Quem que vai morrer hoje? Sim. É igual aquela coisa, você chega assim, você tá de TPM, mas você não sabe. Aí você acha que você tá tendo uma intuição de que algo triste vai ocorrer. E, na verdade, algo triste ocorre, que é a menstruação. Mas, nada além, graças a Deus. Mas eu fiquei pensando, olha a forma com a qual a premonição vem pra ela. Inclusive, eu fui esse dia assistir o Premonição 6 no cinema. Se esse episódio sair a tempo. E aí? Valeu a pena? Eu gostei. Tá. Mas assim, amiga, a qualidade é semelhante. A qualidade. É assim, preparem-se, né, quem for ver, para ver coisas exageradas, cenas exageradas e explícitas, tá? Assim como esse podcast aqui. Mas eu gostei porque eu, né, cresci ali com esses filmes na tela da TV, no meio desse povo. Eu ia levar meu sobrinho ver Lilo e Stitch, acho que eu vou levar ele ver Premonição 6. É. Acho que ele vai gostar. Com certeza. Finge que é Lilo e Stitch. Quantos anos ele tem? 7. Perfeitamente. Tá na hora de ser traumatizado pela tia. Perfeita idade para isso. Eu já deixei ele assistir o Chuck. Tá ótimo. Então. Tá vendo? Ele adorou o Chuck, falou tanto palavrão. Chuck configura Bebê Reborn? Configura. Sim, tá na então... alta, tá em alta. Bom, assim, achei bizarro. Não sei, achei interessante. Mas falando em coisas interessantes e coisas que só a gente vê, eu vou pedir pra você ler a próxima história que foi enviada pra gente. E aí, gente, já falando pra vocês, vai pesar o clima aqui, vai pesar. É uma história. Estamos falando de assombrações e de coisas inexplicáveis. Então já tapa o umbigo aí, já se prepara, porque realmente vem coisa aí. Se prepara, viu? Se prepara pra quê? Eu vi aqui que tá trash. Tá trash. Vamos E eu lá. deixei pra você porque eu falei, toma essa bucha aí, Manu. Nossa, a Manuela adora criança. Vamos lá. Ixi, ela tá querendo traumatizar o sobrinho dela? Vamos traumatizar ela primeiro. É isso, a justiça será... Ação, Manu. A justiça será feita nesse momento. Enviado por mulher. A ala infantil. Cara, mexer com o espírito de criança é... Olá, Carol e convidados. Tudo bem? Tudo bem? Tem uma história de assombração bizarra que eu não encontrei explicação até hoje. E talvez não seja aqui que você vai encontrar, mas... Que pena. Pula Vamos história. te ouvir. Então não vai dar. Não vai... A primeira também não tinha explicação, mas a gente não tava falando de criança. Não, tá tudo bem. Vamos Quem lá. não acredita achará que pode não ser real, mas foi muito real o que eu senti. Bom, meu namorado ficou internado por conta do Covid por 4 dias. No primeiro dia, ele estava se sentindo muito mal, não conseguia nem abrir os olhos ou caminhar sozinho. Então, ficou a maior parte do dia à base de medicação. No outro dia, ele começou a apresentar melhoras, mas seguiu em isolamento. Não podia receber nenhuma visita, lógico. Apenas a enfermeira que passava algumas vezes no quarto para verificar se estava bem. Aí a mãe dele passou lá e falou, não tranca a porta na hora do banho. Que é pra você poder, né, alguém poder te socorrer. Vai que, né? Exato. Eu acho que porta de hospital não tranca. Acho que não também, acho que não. Tem até uma correntinha do lado que você puxa se tiver coisa, mas eu acho que ela não tranca, as de quarto, né? Eu acho que tranca.
O banheiro acho que também não tranca, nada tranca, né, do hospital. Porque, não sei, bom, me faltou no dia que eu passei mal no banho, justamente me faltou essa correntinha pra eu chamar alguém pra me ajudar. Em seu segundo dia no hospital, quando escureceu, ele percebeu que havia alguns barulhos de crianças falando e bola batendo, o que chamou a atenção dele. A porta do quarto era da metade para baixo de madeira e da metade para cima de vidro. Ele percebeu que algumas crianças passaram correndo no corredor, mas pela porta estar fechada, ele só conseguia ver o topo da cabeça das crianças. As cabecinhas sem corpo. Correndo. Ele achou um pouco estranho, pois a área de isolamento do Covid não podia ter visitantes passando pelo corredor. Porém, imaginou que deveriam ser de outro quarto. Isso perdurou a noite inteira e só terminou quando amanheceu. E ele não conseguiu dormir nada durante a noite. Ele não levantou pra xingar essas crianças, tipo... Falou, rapaziada, ó. Hospital, tem gente doente, precisa descansar. Respeito, exato. É tipo quando você vai num velório e tem umas crianças correndo e brincando. Um ambiente fúnebre, todo mundo triste. Roda. Nada como a inocência de uma criança, não tem noção do que tá acontecendo. Não, queria eu voltar a ser. Eu também! Exato. Bom, no terceiro dia, no mesmo horário que na noite anterior, ele começou a ouvir de novo bola batendo e as crianças correndo no corredor. Teve uma sensação de medo e tentou se distrair, começou a contar os riscos no azulejo. Quando a enfermeira entrou no quarto para dar medicação, ele a perguntou se ali naquele andar era apenas área de isolamento de Covid ou se tinha outras pessoas que poderiam receber visitas. Ela disse que naquele andar ninguém estava recebendo visitas e somente os enfermeiros que poderiam se movimentar pelos corredores. Ih, rapaz. Então ele perguntou o que ficava naquele andar antes do Covid e ela informou que era um andar onde ficavam as crianças em casos graves e terminais. Ai, meu Deus. Cara, eu nunca ia perguntar isso. Ele foi muito sagaz de perguntar. Ele sabia a resposta. É verdade. Ele sabia. Porque ele falou, o que era aqui antes? Provavelmente aí vem coisa. Eu fiquei meio assim pensando, cara, mas eu nunca ia pensar em perguntar. Eu ia achar que eu tava com febre. Tô delirando. Delirando, exato. Essa informação somente piorou a situação. Ele continuava com sensação de medo, pois mesmo ele tendo uma sensibilidade espiritual, ele conseguia perceber que aquilo que estava presenciando não eram energias boas. Mas são crianças! Por que ele teve isso? Ele não parava de ouvir bolas batendo e as crianças não paravam de correr. Era aquelas criancinhas que leva da casa. Meu filho é um anjo, ninguém quer recebê-lo em casa. Que estranho. Por que meu filho não é convidado mais para as festinhas de eventos de adultos? Por que será? Corta eu e meus irmãos em casa tristes que já tinham saído de casa. Só alguém que foi essa criança sabe bem como é a sensação. Até que um momento ele percebeu que uma criança que estava correndo parou em frente ao quarto dele com a cabeça virada para ele. Ei, tio, quer brincar? Fiquei arrepiadaço, sério. Porém, ele só conseguia ver o topo da cabeça por conta da porta fechada. Nessa noite, ele ficou deitado do lado da cama, olhando para o celular tentando se distrair, até que ele sentiu um frio. Olhou para o lado e tinha uma criança em pé na cama dele. Mano... Sério, isso é um filme de terror. Premonição 6 não tem nada perto disso, porque envolve muitas coisas. Nossa! Eu tô lendo, tô tipo... Eu acho que é capaz de algum olheiro de Hollywood vir aqui, escutar essa história, fazer um roteiro. Tenebroso. Foi muito rápido. Ele fechou o olho e quando abriu, a criança não estava mais lá. Ele não consegue descrever o rosto da criança, mas consegue dizer que estava com um semblante estranho. Naquela noite, ele também não conseguiu dormir e ficou com uma sensação ruim. Até que no outro dia, ele recebeu alta. Que bom, ele poderia ter ido pra baixo, pro necrotério depois dessa noite. Exato. Mas eu tô pensando agora, ele falou que a criança tava com semblante ruim, e ele falou que ele tava com energia ruim, sentiu um negócio ruim antes, às vezes é porque é o que a moça falou, que era ali ficava as crianças em estado terminal, né? Então, provavelmente, a sensação ruim não é pela criança, mas é pelo que elas estavam passando, né? E às vezes elas não se desvincularam por algum motivo, né? Então estão presas nesse trauma. Sim. E aí? Bom, falando em presas nesse trauma... Ele não viu a hora de ir embora para casa para que aquelas coisas parassem de atormentá-lo. Quando
Quando ele saiu do quarto, ele finalmente viu o corredor e o quarto dele era o último. Ou seja, depois do quarto dele, não havia mais espaço no corredor para que alguém saísse correndo, sem que batesse com força na parede e se machucasse. Atravessavam paredes. Exato. Esse aí é o menor dos problemas. Mano, subiu na cama dele. Última preocupação é pra onde foi. Fui buscá-lo e quando estávamos a caminho de casa, ele me contou tudo isso e falou que ainda não estava se sentindo bem. Eu fiz uma oração junto com ele e ungimos a minha casa com azeite consagrado na igreja. O azeite tá caro passando na casa. Quando que foi isso aí? Faz tempo isso. Eu ia continuar com as crianças na minha casa, que não tem dinheiro pra isso não. Não é nem por economia, não tem, é que eu não tenho mesmo, não consegui comprar Não o tem. azeite. Eu acho que o óleo não ia fazer. Azeite e pó de café. Ela foi muito explícita. Exato. Inclusive todas as portas e janelas. Quando fomos deitar para dormir, estava tudo fechado e comecei a sentir que o lençol estava se mexendo. Como se tivesse um ventilador ligado no quarto. Olhei para meu namorado e ele estava com a cabeça levantada e olhando para a porta. Então eu perguntei se estava acontecendo algo e ele disse que não, para que eu não me apavorasse. Tá repreendido pelo sangue de Jesus, tem poder. Ah, sim. Até aqui tudo bem. Agora eu tô calma, agora eu tô tranquila, meu namorado. Você me convenceu, me senti segura, vou voltar a dormir. Como um anjo, nossa, eu nunca dormi tão bem. Começamos a orar e logo o lençol parou de se mexer. Quando acordamos, ele falou pra mim que naquele momento que ele estava olhando pra porta, ele estava vendo algo como uma pessoa mais velha e corcunda correndo pelo quarto muito rápido. Era o Flash! Puta merda! Eu já tava passando mal aqui, me vem essa piadoca. Quem que corre ao redor do quarto é o Flash? Porra, alguém querendo se... Podia ser uma criança fantasiada de Flash. De Flash facilmente. Meu Deus. Ai, como eu vou correr rápido? Ai, mas ele falou que tava corcunda. Eu tô muito atormentada com essa história, mano. Corria muito rápido, como se quisesse fugir daquele lugar. Mas como tínhamos ungido as portas e janela, ele não conseguia sair. E quando começamos a orar, ele foi se deteriorando até que sumiu. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Mano do céu. Eu acho que eu não sei rezar forte assim pra deteriorar alguém, mano. Isso Exato. é tipo o exorcismo. Sim, mas eles estavam em 2 pessoas, né? Às vezes 2 pessoas pode ser fortalecido. Amiga, vamos dar as mãos aqui virtualmente. Sei que para muitas pessoas isso pode não fazer sentido. Porém, eu senti o vento nas minhas pernas naquele dia e ele nunca buscou nada religioso para explicar essas coisas que ele vê. Porém, desde criança ele tem essa sensibilidade. Essa é a minha história, espero que gostem e até mais. Você vai casar com essa pessoa que vê espírito, leva espírito pra sua casa? Sei lá, assim, só um conselho. Tem certeza? O amor tem dessas, né, Manuela? O Vinícius não casou com você que tem 7 pets dentro de casa? Eles fazem mais coisa do que as crianças que estavam no corredor lá correndo, fazem mais barulho. Com certeza! Não, e você tem isso, mais uma bicicleta ergométrica na sala. Tá vendo como o amor move montanhas? Diz ele que vai sumir com a minha bike. Só sobre o meu cadáver. Some com meus 15 gatos, porém a bicicleta fica. Mas, amiga, eu vou falar uma coisa que me deixou deveras preocupada por agora, assim, né? Eu não entendo muito. Eu sou formada em 15 temporadas de Supernatural. 15 temporadas de Supernatural, 11 episódios de assombrações bizarras aqui no Bizarrismos, na plataforma de áudio favorita de vocês. Inclusive, aproveitem e deem uma nota boa para o Bizarrismos, pra gente continuar crescendo. E pra host ficar felizinha que a nota aumentou. Dito isso, eu tô pensando aqui, no Supernatural sempre teve isso, de você botar sal, né, no caso eles ungiram, tá, os negócios com azeite lá, que tá caro pra caramba, vou botar sal grosso mesmo. No Supernatural tem isso de botar o sal na janela, né, o sal grosso, pra evitar que as coisas entrem. Porém, agora eu estou pensando, e quando a coisa já está do lado de dentro, como foi nessa situação? Queima ele, Jesus, queima. Eles levaram. Isso foi novidade pra mim, que a coisa não conseguia sair. Aí agora fica no poder da oração, da minha oração. Da minha. Logo eu. Logo eu que confundo o Pai Nosso. Exato. Porra. Então, mas eu tô dizendo isso porque eu vou mandar para os nossos apoiadores uma foto
que acontece? Eu estou morando em um apartamento que é um apartamento antigo, né, e tal, enfim, e o meu quarto, a janela dele dá pro poço interno do prédio, não dá pra uma linda vista das montanhas, né, igual dá o outro quarto que tem aqui. Montanha não, mentira, não tem montanha nenhuma aqui, mas enfim, dá pra ver a rua. No meu quarto não dá, a janela dá pra área de serviço que dá pro poço. E a questão é, né, Samara. a Samara, que dorme comigo, ai, para a janela do meu quarto. Esses dias eu fui abrir essa janela pra ver se dava uma mínima ventilada, e eu vi que no batente da janela tinha sal grosso. Está lá até hoje. Não é você que vai tirar, pelo amor de Deus. Não, eu deixei. Inclusive falei, precisa comprar mais? Me falem. Bate 2 vezes na parede se eu preciso comprar mais. E tá lá, amiga. Só que tá do quarto pra área de serviço. E eu vou tirar foto e eu vou mandar pros nossos apoiadores. Vou fazer fotos e vídeos de pessoas nuas. Tô zoando. Disso mesmo, tá? Eu queria que eles avaliassem um novo negócio que eu tô começando. Não, enfim. E eu tô pensando, porque agora eu falei assim, caramba, esse sal grosso tá aí, mas e se tivesse alguma coisa aqui dentro? No caso, você tá dentro, né? Por isso que eu não consigo sair de casa. Exato. Não é porque eu tenho preguiça ou falha no convívio social. Você tá presa. Eu tô presa aqui dentro. Mas fiquei tensa. Eu acho que você, Manu, que tá aqui no Bizarrismos desde os primórdios, pode concordar comigo que essa foi uma das histórias mais tensas que a gente já recebeu. É verdade. Foi. E me fez pensar muito. Eu fiquei pensando aqui sobre algumas superstições, tipo, primeiro dia do ano que você joga canela pra riqueza entrar. Do mês, né? Do mês, desculpa, do mês. Tá. Uhum. E a pobreza, como que eu faço pra tirar? Porque agora as coisas estão fazendo sentido. É verdade! Genial! Você é genial mesmo, né, Manu? Você é genial! Canela, mas a pobreza não sai. Tem que sair. É igual o sal blindando o espírito ruim dentro de casa. Mas uma vez me falaram também sobre tampar o umbigo, que é ruim. Ah, é? Porque você... eu sempre achei. Porque você que tá emanando a energia. Exato. Mas posso falar uma coisa? Tinha uma menina, não vou citar o nome dela, a Joyce. A Joyce, ela saía com a gente, eu e meus amigos em São Paulo, e teve uma vez que ela ficou meio, a gente zoava na época que ela tava possuída, porque é uma amiga nossa que bebeu, deve ter misturado com remédio, que não poderia, e ela surtou, parecia que tava realmente possuída no rolê, que ela tava, tipo, querendo brigar com todo mundo, entre os amigos, arranjando confusão, e gritando, enfim, tava perturbada. Aí a Joyce, a gente começou a zoar, né? Tipo, gente, a Joyce estava possuída e tal. E ela muito madura, né? Um poço de maturidade. No dia seguinte sobra, ao invés dela pedir desculpa e falar, gente, me exaltei, né? Realmente briguei com todo mundo. Errei, moleque. Não conseguiu. Até Neymar conseguiu, e ela não conseguiu mandar uma dessas. Que aí ela falou, ela ficou puta, ela quis seguir puta com todo mundo, sendo que não é que, tipo, tinha uma explicação, ela realmente saiu querendo arranjar confusão. Enfim, e aí a gente começou a falar, a gente ia encontrar ela em um outro rolê, a gente tava no Esquenta, e a gente começou, não, vamos colocar esparadrapo no umbigo e tal. E a gente tava naquelas, né? Não vai ter esparadrapo pra todo mundo e tal. Aí um amigo meu, ele sabe quem ele é, um beijo pra você. Ele virou e falou assim, por que a gente não tapa só o umbigo dela? Eu falei, caramba, você é gênio mesmo, porque é verdade. Se tapar, não tem energia pra entrar, nos outros, que não vai sair dela. Ódio, vai estar lá. Olha só. Vai sair que nem a tia do Harry Potter, quando ela infla e sai. Ela infla e sai voando, um balão. Mas, amiga, por que falaram pra você que era ruim isso da energia? Então, me falaram que, tipo, você fica canalizando energia e que a gente absorve a energia dos outros o tempo todo. Então, você não vai estar deixando sair, tipo... tem que dar vazão. A entrada e a saída é o umbigo. Exato. Aí eu fiquei pensando, será? Eu não sei, agora eu tô pensando, porque toda vez que eu tô aqui no Assombrações Bizarras, eu fico com o meu umbigo meio tapadinho aqui, boto um negocinho por cima. No umbigo. Fico com o meu dedão aqui, aquelas sensações, aqueles tremelique que dá um choquinho no corpo com o dedo no umbigo, mas agora eu tô pensando que nunca adiantou de nada. Não, eu acho que a gente tem que melhorar nossas rezas e o conhecimento. Comprar azeite
porque... E a canela não tá funcionando. Nem o tampar umbigo. Eu vou perguntar pro chat GPT depois. Quais são as... Esses dias eu falei pra ele, faça a numerologia do meu nome. Aí cada vez que eu pergunto, ele faz diferente. Inteligência artificial vai dominar o mundo, eles disseram. É, eles disseram. Mas, viu, isso que ele... Eu não sei se você já teve isso, né? De, tipo, eles acordaram de madrugada e sentiram algo estranho. Meu, eu já tive isso várias vezes, em casas diferentes. Ah, não é só naquela sua casa assombrada? Não, eu acho que veio comigo. Porque eu já aconteceu de eu estar aqui e eu não tenho medo de dormir sozinha, não tenho nada. Tipo, o Vinícius viaja muito, eu fico sempre sozinha com os meus 50 gatos, 40 cachorros, então tudo bem. Tô Que protegida. são melhor proteção, exato. Exato. Só que já aconteceu de, tipo, acordar de noite e dar um medo, mas um medo fora do normal. Que você fala, mano, não tem por que eu ter medo. E aí você tá lá, eu tô morrendo de medo. E aí, tipo, eu Aham. fui fazer xixi com medo. E aí voltei pra cama, tipo, correndo. Pro bicho não pegar meu pé. E olha que você mora sozinha há um tempão. Agora tá casada, mas antes você já morava sozinha. É, mas eu moro sozinha, tem uns 10 anos que eu moro sozinha. Então, tipo, não é uma preocupação minha o medo de ficar sozinha. E assim, verdade. não é do vivo, porque eu moro num condomínio, enfim. Mas Aham. às vezes eu sinto esse medo, eu falo, aí eu rezo. Não sei se funciona, porque às vezes acontece de novo. É, mas na hora Na fica hora tudo bem. Mas eu tive isso recentemente, mas eu associei que eu falei, cara, eu acho que eu tô tendo uma crise de pânico por causa de ressaca. Que ressaca. pode ser também as minhas crises de pânico. Eu pensei nisso, porque o que aconteceu? Eu tinha saído com umas amigas, e aí eu bebi, né? Tipo, e eu não tenho bebido muito. É um hábito que eu perdi quando eu parei de ir em festa open bar. E aí eu fui pra uns barzinhos, né? Tinha bebido e tal. Aí no dia seguinte eu acordei com aquela ressaca, que é uma dengue de 3 dias. Só que eu acordei muito ansiosa, assim. E eu tava sozinha aqui. Né, eu divido apartamento atualmente com meu primo, mas eu morei sozinha há um tempão. E eu acordei e eu lembro que eu fiquei com muito medo aqui no apartamento. E eu ficava com medo. Eu fiquei com a porta aberta do meu quarto justamente porque não tem ventilação naquela janela ali, né? Do sal grosso. Mas eu lembro que eu tinha medo. Eu tava tentando voltar a dormir, porque tava de manhã ainda, manhãzinha. E eu tinha medo de abrir o olho e olhar pra porta aberta do quarto. Eu tava com medo de olhar pro corredor. Um medo irracional, assim. E o meu outro medo, eu tava com medo do interfone tocar. Eu tava tipo assim, cara, a qualquer momento vai tocar o interfone e vai fazer um barulho que eu não quero escutar. E eu fiquei em pânico. Foi muito ruim. Tipo, O interfone eu entendo. O interfone pode ser visita. A gente então, não... aí é meu maior medo. É o meu O maior interfone medo. eu entendo. Ou... Mas não é que eu tava com medo. Sei lá, vai que eu olho e tem uma mulher na beira da minha cama. Tem uma história que fala justamente disso. A história, então, a próxima história que o Bizarrismos vai contar pra vocês é a narração Carol enviada por uma mulher, e a história se chama A Mulher na Beira da Cama. Eu acho que tô pensando aqui, todas as histórias até o momento que a gente contou, os títulos foram dados pela pessoa mesmo, então... Sério? Eu queria ressaltar isso, gente. Quando vocês mandarem uma história pro Bizarrismos, mandem com um título. Por quê? Não é nem pra facilitar a minha vida, porque aqui eu coloco... Desculpa, eu sempre mando sem título. Ah, você manda história em anônimo? Eu não falo nem oi, tudo bem? Mal educado. Nem oi, tudo bem? Aí eu já sei. Aí já sei que não é você, entendi. Não, mas eu vou falar isso porque é mais fácil pra pessoa identificar que a história dela foi contada. Porque aí eu sempre posto lá no Instagram. A nossa equipe de social media, que sou eu, eu posto lá no Insta, falando, a gente contou essa história, e também na descrição dos episódios tem quais histórias foram contadas. Então, se você botar um título, você vai reconhecer pelo título que você botou. Se não, você vai falar, puta, será? Não manda título não e escuta todos os episódios. Pronto. Pronto. A mulher na beira da cama. Oi, bizarristas! Eu estava ouvindo o episódio 81, que é Assombrações Bizarras 10. Esse episódio rendeu histórias, hein? Um beijo aí para Rodolfo Brenner, que veio aqui ler com a gente as histórias do 81. Um beijo pra Manu, que está aqui lendo hoje as outras histórias pra gente, que estamos já no próximo episódio de Assombrações Bizarras. Eu estava ouvindo o episódio 81, que é Assombrações Bizarras 10, e alguém falou sobre ver algo com, tipo, uma fumaça líquida. Na hora, me arrepiei e lembrei de algo que aconteceu comigo uns bons anos atrás. Vamos lá.
Eu morava com a minha mãe e minhas irmãs ainda, em uma cidade diferente da minha atual. Eu deveria ter por volta de 16 anos, agora eu tenho 28. Eu dividia o quarto com a minha irmã de 7 anos de idade. Tínhamos uma cama de casal que ficava logo na frente da porta e embaixo da janela e um guarda-roupa na outra parede, só para explicar o quarto. Tá, então tinha uma cama de casal que ela dividia com a irmã dela. A cama de casal ficava em frente à porta e ficava embaixo de uma janela e tinha um guarda-roupa na outra parede. Dá pra montar no The Sims a casa da moça pra ficar explicativo. Monta aí, por favor, tá? Pra gente poder exemplificar pros nossos ouvintes. Eu me senti familiarizada, viu? Porque eu dividi um quarto assim com a minha irmã e a gente dormia numa cama de casal e dava muita treta. E ela tinha 16, você tinha 16 e ela 7? Eu acho que não tanta diferença, mas eu tinha uns 18 e ela uns 12, quase, poderia ser. É a mesma diferença, não é? Não sei. Sei. Não sei contar. É 9 anos. Exatas. 9 anos. Ai, delas, né? Você não sei. Para. Bom, voltando. Nesse dia, eu acordei por volta das 7 da manhã para levar a minha irmãzinha na escola, que era bem próxima lá de casa. Voltei e decidi dormir mais um pouquinho. O quarto já estava bem claro, mas eu me deitei sem me cobrir mesmo e virei de frente para a parede, ficando uma boa parte da cama sobrando atrás de mim. E vale ressaltar aqui que eu não estava dormindo ainda. O que é pior, né? Você ficar de frente pro quarto ou você ficar de costas? É melhor ficar de costas pra parede, eu acho melhor, porque tem menos espaço pra alguém me atormentar atrás de mim. Mas, realmente essa história tá parecendo a história da mulher que acordou e foi pôr o lixo, lembra? É verdade! Nossa, amiga, que boa memória. E voltou a deitar na cama. Tá vendo? Nunca voltei a dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Só que aí ela tava deitada lá, né, tentando dar aquele cochilinho e falou que sentiu o colchão abaixar atrás de mim, como quando alguém senta na beirada da cama. Eu estava sozinha no quarto, com a porta fechada. A minha mãe estava no quarto dela e a minha outra irmã no outro quarto. Quando eu senti aquele peso no colchão, automaticamente o clima do quarto ficou pesado de uma forma inexplicável. Me virei lentamente para olhar, e vi uma mulher sentada na beira da minha cama. Cara, como que ela conseguiu virar lentamente? Eu ia sair no susto, dar o maior corridão da minha vida. Mas eu entendo, porque até no episódio com o Rodolfo eu contei isso. Quando eu sofri por uma situação que eu fiquei em choque, eu não conseguia me mexer. Se eu fosse virar, eu ia ser lentamente, igual no Harry Potter, eles virando pra ver o cachorro de 3 cabeças. 3 cabeças. Olhando assim, e olha pra trás. Eu tô pensando, mas você sentiu um negócio afundando na cama, você olha rapidão, né? É desesperador. Ai, caralho, arrepiei. Essa mulher era muito grande e desproporcional. Os seus braços e pernas e pescoço eram extremamente longos. Sua pele era podre e escura, cabelos ralos e compridos. Mano, é igualzinho. Vocês já assistiram o Sorria? Smile? O filme? Sim. Aquele bicho do final. Merda, É igualzinho. Saiu o 2, né? Saiu, eu gostei bastante também. Eu vou assistir, esqueci disso. Mas eu lembro que eu senti genuínos sustos no Sorria 1, pelo menos. Também. O 2 também, mas o 1 pra mim foi, tipo, supra-sumo do terror, muito bom. E tinha essa figura aí, bem parecida. E dela saía essa tal fumaça líquida, que foi o que fez a moça lembrar pra contar essa história pra gente. O rosto dela era muito feio. Eu vi aquilo e paralisei, não conseguia me mexer, nem gritar e nenhuma reação. Cada vez essa mulher crescia mais e ia ocupando mais o quarto, rindo e virando mais o rosto na minha direção. Como virando? Ela já não tava de frente pra você? Para. Ela virou 360. Então eu fiquei imaginando isso. Ai, eu tentava gritar pela minha mãe, mas eu não conseguia. Até que de repente a porta abriu e ela evaporou como se nada tivesse acontecido, deixando só a sensação pesada no ambiente. Minha mãe disse que me ouviu gritar e veio ver o que era. Nossa, e ela falou que ela não conseguia, né, emitir som. E a mãe ouviu ela gritando. Ela falou, eu chorei muito e demorou um pouco até eu me estabilizar novamente. Agora que vão alguns pontos. Mais pontos? Você já falou todos os pontos. Você já acabou com a minha noite? Já destruiu a minha vida. Como eu disse antes, eu não estava dormindo.
Apesar de parecer muito uma paralisia do sono, eu ainda não tinha pegado no sono, pois tinha acabado de deitar depois de vir da rua. Que você ainda tá meio ativo, né? Você tava andando na rua, você tá alerta, né, ainda. Não é que você tá deitado na cama um tempão tentando dormir de novo, então... Sei lá, eu deito e durmo fácil. Mas é que ela na época tinha 16 anos, a pessoa tinha mais energia vital. A gente hoje em dia aqui... de dentro capota. Essa fumaça líquida, sempre que eu lembro dela, eu faço um paralelo com aquelas lâmpadas de lava para decoração, que fica uma coisinha flutuando lá dentro. É de nitrogênio, não é? Não sei, mas eu via muito na Imaginário. O meu sonho era ter um desse. Quando você era mais nova, você ia pro shopping e ficava indo na Imaginário pra ver tudo que tinha na Imaginário? Sonhando com tudo, sonhando. Tudo me parecia tão caro. Nossa, e continua, eu fui lá esses dias. Tá mais caro ainda. Piorou muito. Tá mais caro que um azeite, as coisas? Tá mais caro que um azeite. Um porta-retrato parece ouro lá. Nossa senhora. E agora, o que mais me dá o nervoso. E quem conhece vai saber como foi o meu terror. Um tempo depois desse acontecido, eu assisti o filme Mama. Que dia lindo! Ai, que isso? Que gostoso. Ué, moça? Calma aí, moça. Era terror? Era terror? Bom, às vezes pode ser, essa pode ser uma experiência de terror. Bom, enfim, é exatamente o mesmo ser que aparece no filme. Porém, eu nunca tinha assistido esse filme e eu nunca tinha visto algo assim até esse ser aparecer no meu quarto. Quando você tinha 16... Essa moça tem a minha idade. O Mama não devia ter lançado quando ela tinha 16 anos. Mama, o filme. Aí eu, Xvideos. É o Brasil. Ai, tô vendo aqui. Bom, esse filme é de 2013. Ela tinha mais ou menos, sei lá, mano. Eu tô péssima na matemática. Nossa, credo, é feio mesmo. É feio, né? Ela nunca tinha assistido esse filme e nunca tinha visto algo assim até esse ser aparecer no meu quarto. Imagina ver aquela coisa sentada na sua cama. Só de ver qualquer coisa desse filme me dá uma crise que chega a faltar o ar. É isso, desculpa se tem algum erro, mas relembrar tudo isso já me dá uma coisa ruim, aí eu nem corrigi muito. KKK. Tadinha. Perfeito. Fica em paz, garota. Você agora já traumatizou o resto do mundo. Das duas coisas que eu tirei, eu quero assistir Mama. Uhum. Você viu que tem até o 2, né, pelo visto. Tem até o 2. E eu quero... Não, mentira, não quero ver esse bicho. Então eu tô pensando, será que eu quero? Eu fiquei curiosa. Ai, vamos falar 3 vezes e ver o que acontece? Vai. Mama. Peraí, o vizinho bateu aqui e pediu pra eu falar mais baixo. Bom, eu fiquei. Essa é a segunda história mais aterrorizante que a gente recebeu no vídeo. Talvez. Esse roteiro tá bem tenso. Inclusive, vou falar uma curiosidade. Esse roteiro, eu não lembro muito bem das histórias, né? Eu tô ficando chocada tudo de novo, porque faz muito tempo que esse roteiro tá pronto. Muito tempo. E assim, era pra ter acontecido, aí não deu. Aí era pra ter acontecido, não deu. Aí eu falei, Manu, é agora ou nunca? Aí começa uma tempestade do nada lá na casa dela. Estamos aqui à base de lampião. Base de lampião. Ai, pelo amor de Deus. Eu tô atormentada. Bom, pelo menos, moça, você está bem, contou essa história pra gente. Eu espero, genuinamente, que não tenha nenhum monstro, nenhuma mama no seu quartinho da bagunça, que é justamente o nome da próxima história que a Manu vai nos dar a honra de contar. Narração Manu enviada por homem. Ih, rapaz. Homem, vocês. Mentira, homens, mandem história, eu gosto muito Por com favor, vocês. a gente brinca porque é nosso personagem, eu não vivo sem um homem exatamente. Um homem. Ai, que romântica. Amiga, eu vou mostrar pra ele. Dito isso, quartinho da bagunça. Minha história é meio inexplicável. Todas foram, tá tudo bem. Todas, exatamente. Mano, tá no roteiro nóis. certo. E sempre que eu e meu irmão lembramos, ficamos sem saber o que exatamente aconteceu. Vou chamar meu irmão de Jorel. Moço, se eu falei mal de homem, desculpa. Amei você. Também, ele veio provar que a gente tava errado. Exato, nessa história em homenagem ao desenho.
Eu sou alguns anos mais velho que meu irmão e era comum que eu tivesse que tomar conta dele quando meus pais saíam, trabalhos ou outros compromissos. Certo dia, quando eu tinha 17 anos e meu irmão tinha 12, eu voltei da escola e fiquei no meu quarto estudando. Tava assistindo Mama lá dentro do quarto. Era ok, 17 anos. 17 anos. Seu pai nem brigou com você pra estudar. Ninguém mandou eu estudar voluntariamente. Bom, né? Enquanto meu irmão ficou na sala assistindo os desenhos dele. No final da tarde, começo da noite, eu comecei a ouvir nosso cachorro brincando no corredor dos quartos. Minha porta estava fechada, mas eu conseguia escutá-lo brincando, batendo o rabinho e etc. Nosso cachorro nunca foi de brincar sozinho. Moço, ele não estava sozinho. Ele nunca foi e nunca será. Então, pelos sons que eu estava ouvindo, deduzi que o Jorel tinha saído da sala e estava brincando com o cachorro no corredor. Depois de alguns minutos, eu seguia no meu quarto estudando e o nosso cachorro começou a latir, rosnar no corredor. Parecia estar incomodado e não mais brincando feliz. Nessa hora eu pensei, o bendito do Jorel decidiu vir logo na minha porta atormentar o cachorro. Isso é muito coisa de quem tem irmão, né? Porque realmente o irmão vai na sua porta te atormentar. Mano, eu não sentaria facilmente em cima no chão ali na porta, porque era tocando uma bolinha. Você sentaria na beira da cama da sua irmã. Exato, de noite. Não, mas é isso mesmo, tem que atormentar. Abri a porta para pedir para ele parar, mas me deparei com o nosso cachorro sozinho no corredor, encarando a porta que dava para um quartinho da bagunça que tínhamos. Tá vendo? A bagunça, não pode deixar bagunça. Não pode, atrai, coisa ruim. O quartinho era minúsculo, mal cabia nossas tralhas. Servia mais para guardarmos coisas tipo bola de basquete, patinete, alguns jogos de tabuleiro, etc. Chamei meu irmão e ele respondeu lá da sala. Que ficava no outro sentido do corredor. Ou seja, ele não estava no quartinho que meu cachorro estava encarando. Fiquei sem entender. E fui até a sala falar com o Jorel, que disse que também escutou o cachorro brincando e me escutou fazendo chill pra ele no corredor algumas vezes. Ai, meu Deus. Minha alma saiu do corpo. Eu não tinha saído do quarto em momento algum antes daquilo. E se alguém estava no corredor pedindo para o cachorro fazer silêncio, definitivamente não era eu. Larguei mão dos estudos e fiquei na sala com o Jorel e o cachorro assistindo TV até meus pais chegarem. Quando meu pai chegou, contei o que havia acontecido e ele chegou a olhar o quartinho, mas não tinha nada fora do comum por lá. Nunca soube o que aconteceu e evitei aquele quartinho todos os dias até nos mudarmos de lá. Cara, eu sinto sua dor. Porque a gente tinha, não sei se eu já contei em outro episódio, mas a gente tinha um sótão é em cima e porão é embaixo, né? Ou é o contrário? Eu sempre tenho essa dúvida, mas é isso, porão é embaixo e sótão em cima. Então tinha um porãozinho na nossa casa que meus irmãos começaram a brincar de fazer clubinho, mas eles começaram a ser assombrados. E aí... É aquela casa que você já contou pra gente? Ixi, Maria. Casa assombrada. E aí a gente decidiu parar. Só que a gente trancava aquela porra e quando a gente chegava tava aberto. Era tipo de trilhozinho, sabe? Eu acho que eu lembro disso. E fazia um barulho, não? A porta. Tinha um banheiro do lado, eu lembro de várias vezes. Uma vez específica eu tava fazendo xixi de madrugada e o negócio eu ouvi. Ai, mano. Mas era assim, direto, a gente ia e via, tipo, trancava, não tinha como ir abrir. Minha irmã sempre foi muito Márcia sensitiva. As coisas, cara. Nossa, e a gente ficava cagando de medo. E às vezes ficava os três, tipo, juntos. Tô com medo. Irmãos unidos para sempre. Meu irmão mais velho já não morava com a gente, então ficavam os três cagando de medo na mesma cama, assim. Nada como um inimigo em comum pra unir qualquer grupo, velho. Não tem como. Isso acontece, é uma lei pro ser humano. Ele tem um inimigo em comum, ele vai se unir com as outras vítimas. Nossa, todas as histórias hoje me arrepiaram em algum momento. Porque eu fiquei assim... A mais leve acho que foi a primeira, mas... A mais leve foi... Ah, é verdade. Depois... Não, mas o que pra mim foi pior aqui dessa última é que a criança ouviu ele falando chill. Cada um teve uma assombração diferente. Teve, e tipo, o menino lá com a assombração na porta e achando, ai, é o meu... É o Jorel que tá aqui na porta, é meu irmãozinho chato. E a criança na sala assistindo o irmão do Jorel.
Ai, gente, eu vi um filme de terror uma vez, eu acho que é um filme de terror, ou não sei se foi no Supernatural, acho que foi um filme de terror, não sei, que a menina tá deitada na cama, e aí o cachorro entra no quarto, e ela tá brincando com o cachorro, só que aí do nada ela vê o cachorro entrando no quarto de novo, aí Caraca, ela... eu nunca vi. E ela não, tipo, e ela tava encostando em alguma coisa do lado dela. E não era, acho que é no Supernatural, que eu tô lembrando aqui. Mas, tô atormentada. E pra mim, o pior dessa última história foi isso. O menino, a criança, escutar ele... eu escutei você fazendo chill pro cachorro. Eu E o não cachorro fiz tava horas lá. Eu não fiz chill. O cachorro tá horas brincando. Eu pus fone. Outra coisa, o que será que mudou, né? Porque o cachorro no começo tava brincando e se divertindo com a assombração. Aí do nada ele, na verdade, cansei de você. Tava legal jogando uma bolinha imaginária e de repente ele fez puff. E entrou, atravessou a porta do corredor pro quartinho. Ai, meu Deus. Bom, lições, né? Lições. Eu acho que esse roteiro está fantástico. Para os fãs de terror, este roteiro está fantástico. Concordo contigo. É verdade. As histórias aqui arrasaram. Obrigada por terem passado esses traumas pra todo mundo hoje. Muito bom. Agradeço muito por vocês terem passado por essa experiência. Eu tô muito feliz que o Vinícius dorme em casa, porque eu não vou ter o terror de ficar sozinha. Hoje, amiga, sim. Luz acesa até ele chegar. Bom, mas enfim, é isso. Manu, muito obrigada, Manuzinha. Manuela, a estranha. Por ter vindo, assim, deve ser o quê? Você deve ter gravado agora, oficialmente, mais episódios que eu no Bizarrismos. É verdade. E é isso. Muito feliz, é sempre um prazer ter você aqui. Obrigada aqui publicamente por ser minha fiel escudeira de bizarrismos e topa tudo por dinheiro, mas sem a parte do dinheiro. Quem quiser mandar história, mande para a gente, gostamos demais. Obrigada a todo mundo que mandou história para esse episódio, tá? E que nos ajuda a construir aí um ambiente bizarro, um ambiente de diversas situações anônimas pra gente compartilhar aqui. E é isso, Manu, quer mandar algum recado? Alguma coisa? Um beijo pra você. Tá na moda mandar beijo pra Carol. Tô achando isso máximo. Que delícia, gostei. Dar beijo na Carol ninguém dá, né? Mas agora mandar. É que mandar fica longe, né? Tá, eu recebo. Longe é mais gostoso. O problema é a vida real. Vou começar com aquele discurso de toda mãe. Quando eu for embora, vocês vão sentir saudade. Mas um beijo pra todo mundo que mandou as mensagens. Eu espero que a luz de vocês hoje fique acesa. Pra vocês não relembrarem e passarem medo. Prece ajuda. Eu lembro que eu tenho uma música que eu ensinei pro meu sobrinho, que é quando ele tiver medo, que é: se Deus é bom pra mim, se Deus é bom pra mim, contente estou com ele, eu vou, se Deus é bom pra mim. Então quando eu tô cagando de medo, eu canto. Magnífica! André, bota esse trecho dela cantando também lá no começo do episódio, pra ficar aquela coisa, mas começar daquele jeito. Amei. A gente vai ungir esse episódio. Isso! A linda voz, agraciada. Que todo mundo seja abençoado com litros e litros de azeite pra poder fazer isso. Galera, você tá vendo que a Manu é aquela tia que ela traumatiza, ela leva a criança pra assistir Chuck e também ensina uma prece, então, né? Uma precezinha, tá tudo bem. É 880, um pouco de salada, um pouco de droga. Ai, que delícia! Falando nisso, vamos encerrar o episódio. Obrigada, Manu. Então fala pra galera o nosso tchau aí pra gente encerrar. Um beijinho e tchau.